Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Rafael Rick e eu estou aqui com vocês para analisar a obra do William Russo, Composing Music. Nós nos encontramos no capítulo 10, no meio dele para ser mais preciso. No último vídeo, nós fizemos exercícios e vimos vários exemplos relevantes a contraponto, né? Porque é o que o capítulo faz menção. O capítulo 10 é o capítulo de contrapontos. Nós paramos no exemplo G. O nosso objetivo era analisar o exemplo G, pois ele era um exemplo de erro, certo? Então o exemplo G ele dizia o seguinte: toque-o e ache os erros antes de olhar na lista de erros. E aí eu expliquei para vocês que no próximo vídeo, no caso este, eu fornecerei lista de erros. Então vamos lá. Se olharmos o exercício G e tocarmos eles, vamos perceber o seguinte. Ele conta com 7 erros. Número 1. O erro número 1, pois os erros estão numerados, tá? O erro número 1 é o seguinte: não são intervalos consonantes. Então tudo que tem o número 1 aí é porque não é um intervalo consonante, certo? Número 2. Salto não passível de ser cantado. Então onde você vê marcado aí o número 2 é porque é impossível cantar esse salto, ou pelo menos muito difícil. Número 3. Movimento similar para uma oitava, que a gente já viu que não é permitido a não ser que você esteja indo para o último intervalo da música, certo? Número 4. Pausa não permitida. Muito provavelmente ela está depois de uma colcheia, como a gente já viu que não é permitido isso. Número 5. Uma formação de oitavas paralelas, também não pode. Número 6. Uma nota que não está na escala dórica de Dó. Ele explicitou bem que era para estar. E número 7. Colcheias, que não era permitido nesse exercício. Certo? Então, aí depois um pequeno texto que vai explicar sobre o exemplo H. É o seguinte, ó. Qualquer intervalo que não os consonantes podem ser pensados como intervalos dissonantes. Esses podem ser usados no contraponto 2 a 1 de duas partes se moverem por uma segunda maior ou menor para uma nota que forma um intervalo consonante com a outra parte. Vídeo exemplo H. Então vamos ver aqui o exemplo H, como você pode ver. Aí já temos aqui o exercício 6 para a prática disso. Exercício 6, vamos lá. Número 1. Compõe uma melodia de semínimas na clave de Sol na escala frígia de Mi, usando intervalos tanto consonantes como dissonantes, como mostrado no exemplo H. Número 2. Tente ocasionais repetições e sequências. Número 3. Rotule todos os intervalos e marque os dissonantes com uma cruz. Certo? Então a cruz que antes era usada para marcar as notas fora do acorde, agora nesse exercício número 6 será usada para marcar intervalos dissonantes. Ok? Então aí, terminado o exercício 6, podemos pular para o exercício 7, na página 108. Ele diz o seguinte. 1. Compõe um contraponto de duas partes 2 a 1 de 6 a 10 compassos, de acordo com os procedimentos desenvolvidos nesse capítulo. Use repetições e sequências ocasionalmente. Número 2. Apenas as notas da escala de blues você deve usar, ok? O que é a escala de blues? É a escala de Mi pentatônica com a adição do Si bemol. Então a gente pode ver bem aqui que ele deixou explícito, ó, Mi, Sol, Lá, Si bemol, Si e Ré, ok? Então, terminado o exercício 7, que é um exercício bem legal de fazer, nós vamos entrar no subtítulo Contraponto de duas partes com acordes. O que seria isso? Vamos lá. Então, diz William Russo, até agora tratamos o contraponto como algo relativo a intervalos, de um intervalo a outro. O contraponto também pode ser tratado de maneira harmônica, como podemos ver no exemplo I, que consiste inteiramente de notas do acorde, que está na próxima página. No contraponto com a harmonia, vamos assumir que um instrumento de múltiplos tons, como o piano ou violão, toque os acordes. Isso nos isenta da responsabilidade de ter que representar a harmonia meio ao contraponto, que é um outro tópico que vai muito além do escopo deste livro. O exemplo I está em Dó dórico, para o qual você pode usar a tonalidade de Si bemol maior. Entre parênteses, a escala dórica é construída no segundo grau de uma escala maior. Ou utilizar os bemóis como eu fiz. Então podemos ver no exemplo I os bemóis utilizados bem bonitinho, certo? Aí vamos para o exercício 8. Ele diz o seguinte. Compõe uma melodia de semibreves, feita exclusivamente sobre as notas do acorde. Perceba que esse exercício é em Dó frígio, ok? Então ele disponibiliza aqui a escala frígia de Dó, que é Dó, Ré bemol, Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol e Si bemol. Número 2. Perceba que todos os intervalos serão consonantes. Número 3. Rotule todos os intervalos, o que te ajudará a perceber que são todos consonantes, ok? Número 4. Evite movimento similar para uma oitava ou uníssono, exceto no último intervalo. Depois de terminado o exercício 8, você irá analisar o exemplo J, a partir desse textinho aqui. Ó.
Quando compondo um contraponto de duas partes 2 a 1, você pode usar notas do acorde e notas fora do acorde. As notas fora do acorde devem ter duração de uma semínima ou menos, no caso no 3x4 e no 4x4, e podem ser de passagem, vizinhas, auxiliares e de antecipação. Aí você vê o exemplo J. Logo depois dele, um pequeno texto. Algumas vezes as notas fora do acorde formam intervalos consonantes com a outra parte. Ainda devem ser tratadas como sendo notas fora do acorde. Vídeo exemplo K. Veja só. As cruzes são notas fora do acorde, ok? Então, embaixo do exemplo K, segue o seguinte texto. O contraponto de duas partes 2 a 1 também pode ser composto com semínimas na clave de Sol, na de Fá e assim por diante. Aí vemos aqui o exemplo L e podemos então partir para o exercício 9. Vamos lá. Exercício 9, número 1. Compõe uma melodia na clave de Sol usando notas do acorde, passagem, vizinhas, auxiliares e de antecipação, ou seja, todas as outras notas fora do acorde. Nunca uma seguida da outra. Rotule as notas fora do acorde. Número 2. Use semínimas quando a melodia dada for feita de mínimas e vice-versa. Termine com uma semibreve. Número 3. Perceba os motivos na melodia da clave de Fá e tente usar sequências e repetições. E número 4. Aplique as regras gerais aqui e em qualquer outro exercício. Muito bem. Então, após o exercício 9, que é extenso, a gente pode partir para outro subtítulo do capítulo. Não me engano eu, salvo engano, seja o último. Depois vamos partir para o capítulo 11, que é referente a um tema muito legal, que eu gosto muito, que é o organum. Mas antes disso, vamos aqui falar do último subtítulo desse capítulo. O contraponto de duas partes e a escala pentatônica. Ok? Então vamos lá. O pentagrama do exemplo M mostra as relações intervalares entre todas as notas da escala pentatônica de Mi. Perceba que das 10 relações possíveis, 7 são consonantes e apenas 3 são dissonantes. Vide aqui o exemplo M. Está circuladas as dissonantes. Então, depois disso, vamos partir para o exercício 10, mas antes um pequeno texto. O número relativamente pequeno de intervalos dissonantes na escala pentatônica sugere que ela se faz prontamente um contraponto de duas partes. Aí, exercício 10. Número 1. Compõe um contraponto 2 a 1 de duração de 10 a 20 compassos, usando apenas as notas da escala pentatônica de Mi. Número 2. Evite movimentos similares ou paralelos para uma oitava uníssono, exceto no intervalo de encerramento da obra, como ele vem mantendo o padrão, né? Número 3. Use repetições e sequências dentro de cada parte e entre as partes. Número 4. Use apenas mínimas e semínimas. E número 5. Rotule todos os intervalos formados entre as duas partes. Ok? Então aí ele dá um espaço bacana para a gente fazer o exercício. E um pequeno texto depois. A escala pentatônica também serve bem a um contraponto 3 a 1 e 4 a 1. Também ao contraponto no qual não há razão rítmica entre as partes. É também relativamente fácil de escrever um bom contraponto de mais de duas partes com a escala pentatônica, uma escala bem versátil essa. Esses tópicos estão fora do escopo deste livro, exceto por alguns exemplos isolados apresentados no capítulo 16, certo? Então, assim, existe ainda mais um subtítulo antes de irmos para o capítulo 11, referente ao organum. É o subtítulo Aspectos contrapontísticos da melodia e acompanhamento. Novamente, uma tradução da minha autoria. Talvez essa palavra contrapontístico nem exista na língua portuguesa, mas é uma expressão que eles usam muito na língua norte-americana, estadunidense, na língua inglesa, certo? Então vamos usar ela. Aí segue o texto. Embora a relação entre a melodia e o acompanhamento não seja de contraponto fundamentalmente, é como contraponto em alguns aspectos. O ouvido escuta a melodia como uma parte e o acompanhamento como outra parte ou outras partes. A nossa maior preocupação nessa relação são os movimentos paralelos e similares para oitavas e uníssonos, como podemos ver no exemplo N. As oitavas paralelas entre a melodia e o acompanhamento em A, letra A, foram mais bem evitadas. As oitavas paralelas entre a melodia e o acompanhamento em A, letra A, foram mais bem evitadas. B é a versão predileta. Então vamos ver aqui o exemplo N, certo? E depois de ver o exemplo N, segue o seguinte. As finamente disfarçadas oitavas paralelas em A também devem ser evitadas. B é uma melhor. Então vamos ver aqui o exemplo N. E depois segue esse texto.
As finamente disfarçadas oitavas paralelas em A também devem ser evitadas. B é uma melhora visível. Então aí, no exemplo O, podemos analisar isso. Depois do exemplo O, segue o seguinte. Quando você escuta uma melodia com acompanhamento harmônico, seus ouvidos escutam as notas exteriores primeiro e com mais clareza. Em uma passagem como está mostrada no exemplo P, na página seguinte, exemplo P, seu ouvido escuta a nota mais aguda da melodia e a nota mais grave do acorde, antes e de maneira mais clara do que as outras notas, ou seja, as notas da ponta, é isso que ele quis dizer com notas exteriores. Consequentemente, existe uma relação especial entre as notas externas, as notas da ponta. As oitavas paralelas em A devem ser evitadas em favor da distribuição em B. Certo? E aí aqui o último parágrafozinho para acabar esse capítulo, depois de analisar o exemplo P. Uma regra geral é tomar cuidado com qualquer intervalo de oitava que aconteça no começo do compasso, já que estas tendem a chamar muita atenção para si próprias. É também agradável terminar a obra ou uma parte com uma oitava feita sobre a tônica. Muito bem? Então, olha, esse foi o nosso capítulo sobre... Este foi o nosso capítulo sobre contraponto, capítulo 10. E agora, no próximo vídeo, vamos aqui ver o capítulo 11, o capítulo de organum, um tema muito bacana que eu gosto muito, certo? Então, muito obrigado, vejo vocês no próximo capítulo e no próximo vídeo. Tchau, tchau!